Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é o Pica-Pau conversando com vocês. Vamos continuar dentro da física e na física dos movimentos, beleza? Já tratamos o mu, o move, velocidade média, gráfico, legal, tá? Já apresentamos essas ideias. E existe um outro movimento que a gente precisa desenvolver, que é o movimento circular. O movimento curvilíneo. Circular ou curvilíneo, tanto faz, moçada, chamar de circular ou de curvilíneo. Mas o que acontece? Movimento numa curva. Pica-Pau, peguei minha namorada e levei ela para passear de roda gigante. Opa, movimento circular. Eu fui brincar no gira-gira do parque, movimento circular. A roda do carro gira, movimento circular. Então, cara, movimento que está muito presente na nossa vida. Movimento que o Enem gosta de movimento circular, beleza? E aí, galera, o que acontece? Vamos colocar um movimento circular aqui. Vou desenhar aqui para vocês então lá. Um aro. Movimento circular. Nesse aro eu vou colocar um objeto girando nele. Então lá, objeto girando num raio R. Beleza? Então, como que a gente vai girar esse objeto? Primeira coisa, vamos representar o vetor velocidade. A velocidade é sempre tangente à trajetória. Qualquer que seja o movimento, querido, qualquer que seja o movimento, é uma reta, é uma curva, é sinuoso, cara, sempre vai ser tangente à trajetória. Então, vetor velocidade, sempre tangente à trajetória. Então, tá lá, vetor velocidade, tangente à trajetória. Beleza? Bom? Opa, quer dizer, e no momento seguinte, Pica-Pau, já que esse corpo vai girar, no momento seguinte, o que vai acontecer? Tá lá um outro vetor tangente à trajetória. Mas o vetor V1, veja que eu coloquei V1 por quê? Porque não é igual a V. Esse vetor não é igual ao vetor anterior. O mesmo para o próximo, o vetor V2 não é igual ao vetor V1. O vetor V3, tangente à trajetória, não é igual ao vetor V2. O vetor V4, tangente à trajetória, não é igual ao vetor V3. Olha lá, V5, V6, V7, tá? O que acontece? Em cada ponto você tem sempre o vetor velocidade tangente à trajetória, certo? Mas, daí dizer o quê? Que o vetor velocidade varia. O vetor velocidade varia. Por quê? Varia em direção e varia em sentido. Mas o valor da velocidade é constante quando nós estivermos diante do quê? Do chamado movimento circular, uniforme, também podendo ser chamado de movimento curvilíneo e uniforme. Se é uniforme, o que vai acontecer? Só o módulo, só o valor da velocidade é constante. Vou fazer a curva sempre a 20 km por hora. A roda gigante gira a 4 km por hora. Valor de velocidade constante. O valor é constante, mas a direção e sentido do vetor variam. Tudo bem? Então, MCU, movimento curvilíneo e uniforme. Movimento circular e uniforme. O vetor velocidade varia, mas o módulo do vetor é constante. Beleza? Show? Olha, isso vai me levar a algumas terminologias muito legais, porque já que ele vai ter sempre o mesmo valor de velocidade, então o intervalo de tempo de cada volta vai ficar bem característico, bem exato. E o da próxima volta vai ser o mesmo do anterior. Isso gera o que a gente chama de periodicidade. Um evento periódico, período. Período que é o tempo de uma volta, tempo de uma repetição, período. Você conhece várias coisas que são periódicas. O jornal é periódico. O movimento da Terra é periódico, certo? Um ano. Quanto que é um ano? A volta da Terra em torno do Sol. Dura quanto tempo? Um ano. E a próxima volta? Vai demorar quanto? Um ano. E a próxima? Um ano. E a próxima? Um ano. Então, um evento periódico. Então, cada volta tem sempre o mesmo tempo. E esse mesmo tempo, esse tempo é chamado de período. Porque, pô, se nem uma revista essa que é mensal. Que legal, é a periodicidade dela, o período. Porque, Paulo, eu tive que tomar um remédio e o farmacêutico me falou que tem que tomar esse remédio de 8 em 8 horas. Que legal, o intervalo de tempo para que aconteça uma repetição. Tomou o remédio, espera 8 horas, outra repetição. Espera 8 horas, outra repetição. Então, intervalo de tempo, período, intervalo de tempo. Agora, você pode ter vários períodos em um intervalo de tempo maior. Por exemplo, num dia você tem que tomar o remédio 3 vezes. Então você tem 3 períodos num dia. 3 vezes ao dia. O que eu vou chamar isso? Eu vou chamar de frequência. Número de repetições no intervalo de tempo. Então frequência é um termo que abrange os períodos. Opa, quem gosta do termo frequência é médico. Você vai chegar lá no médico e vai falar assim, ô doutor, preciso de um remédio, por exemplo, para... estou com dor de garganta.
cara vai te falar, tome um antibiótico 3 vezes ao dia. Tá? 3 vezes ao dia. 3 repetições no intervalo de tempo. Repetição por tempo. RPM, repetição por minuto. RPS, repetição por segundo. Unidades de frequência. Não é legal? Outra curiosidade é que médico trabalha com conceito de frequência, enquanto o farmacêutico trabalha com, o profissional de farmácia trabalha com conceito período. Né? Você sai do médico sabendo que tem que tomar o remédio 3 vezes ao dia. Vai ao farmacêutico e ele fala assim, tome de 8 em 8 horas. Legal? Ok? Então essa informação da física também sendo utilizada por outras áreas do conhecimento. Opa, então, peraí, Pica-Pau. Então, número de repetições do intervalo de tempo. RPM ou RPS, tá? São unidades aí conhecidas e utilizadas na física. Se o número de repetições for apenas uma, então, se eu tiver apenas uma repetição, o tempo de uma repetição é T, período. Então, aí eu vou ter o quê? A equação frequência é 1 sobre período, F é 1 sobre T. Frequência é o inverso do período. Belezinha? Cujas unidades de medida, então, é como nós estamos falando, 1 sobre T, pode ser medido, então, RPS, repetições por segundo, ou RPM, repetições por minuto. A conversão entre RPM e RPS é 60. Por quê? RPM são repetições no intervalo de 1 minuto, 60 segundos. Hertz é repetição em apenas 1 segundo. Então, para passar de minuto para segundo, tem que dividir por 60. Fechou? Beleza, moçada? Agora, o corpo está girando. E girando, ele desenvolve um movimento, ele tem uma velocidade, e essa velocidade linear ou escalar, medida como ΔE sobre ΔT, metros por segundo. Então, cara, é a medida sobre o arco. Então, ΔS, o que ele percorre. Eu sei calcular o arco, Pica-Pau. O comprimento da circunferência não é 2πr? Exato, exato. Você tem o ΔS, velho. Tá? ΔS sobre ΔT. Você calcula a velocidade. Mas tem uma outra forma de eu medir a velocidade. Querido, você chegou na menina errada, beleza? Chegou na menina errada, falou uns impropérios para ela e ela foi lá e deu um tabefe em você. Ela girou o braço, virou um tabefe em você. Nossa, dependendo da velocidade desse tabefe, pode ser, ai bobinho, ou sai daqui, ok? Então, depende da velocidade. Como é que eu posso medir essa velocidade? Então, medir o ângulo. 90 graus, muito rápido, uma velocidade alta. 90 graus, muito devagar, adorei a cantada. Então, aí, velocidade baixa. Que velocidade é essa? Velocidade angular. Então, lá, ângulo por tempo, que eu vou identificar com a letra psi. Tá? Uma letra que, inclusive, é conhecida aí, dos profissionais, o psicólogo, ok? Então, psi inicial, psi final. A variação do ângulo pelo tempo. Então, vai me dar a velocidade angular. Então, Pica-Pau percorreu 90 graus em 5 segundos. A Terra percorre 360 graus em 24 horas. 360 graus em 24 horas, dá 15 graus por hora. Não são aí os fusos? Então, você já usa isso, inclusive, na geografia, tá ok? Vamos adiante. Cara, e se o cara, então, como a gente falou, a Terra percorre 360 graus, corresponde a quanto? A 2π. Então, eu vou fazer substituições. Onde tem delta psi, vou colocar 2π, o ângulo de uma volta completa. Para uma volta completa, o delta t chama-se t, período. Então, lá vai ficar 2π sobre t. Como o F, a frequência é 1 sobre T, eu tenho então 3 formas de medir a velocidade angular. Ângulo por tempo, medir o ângulo que percorreu no intervalo de tempo. O ângulo que varreu no intervalo de tempo. Ou, se deu uma volta completa, então você sabe que é 2π dividido pelo tempo de uma volta completa, 2π sobre período. Perdão, se ele te falar a frequência, então 2πf. Então, 3 formas de você calcular a velocidade angular do movimento. Show? Beleza? Agora, legal também saber aqui, moçada, o seguinte, que o escalar,
é igual a angular vezes raio, e você já sabe disso quando fala para mim que o comprimento de uma circunferência é 2πr. Tá aí, ó. Comprimento C, ΔS, ó, comprimento ΔS, é igual a ângulo 2π vezes raio. Você já conhece a equação, só que você conhece ela especificamente para o comprimento completo da circunferência. Mas se eu não quisesse o comprimento completo, se eu quiser só 1/4 de circunferência, pica-pau, calcula lá o comprimento completo, divide por 4. Beleza. E se eu quisesse para um ângulo de 30 graus, de 27 graus, de π sobre 5, enfim, cara, você tem uma equação geral aqui. O arco, ΔS, é igual ao ângulo Δψ vezes o raio. Tá ok? Se eu divido essa equação por tempo, os dois lados, para manter a igualdade, eu vou chegar numa outra relação, escalar igual a angular vezes raio. Ó, outra relação de escalar igual a angular vezes raio. Qual? V igual a ômega-r. A velocidade escalar é igual à velocidade angular vezes o raio. Que joia, velho. Que legal. Isso aí pode ajudar bastante a gente aí nos movimentos circulares, nos movimentos curvilíneos. E você fala assim, cara, por que o corpo fica, então, ali girando, né? Então, aí tem uma próxima etapa, dizer para você por que o corpo gira. E aqui eu vou me ater um tempinho maior para dizer para vocês o seguinte. Gira porque tem aceleração perpendicular à velocidade. Se a aceleração é perpendicular à velocidade, o corpo gira. Você está analisando uma situação. Tem um corpo com um vetor velocidade no sentido, numa direção no sentido, mas tem uma aceleração perpendicular. Cara, essa aceleração perpendicular é que provoca o movimento circular, tanto que ela tem o nome de aceleração centrípeta, voltada para o centro, centripetus, voltada para o centro, aceleração centrípeta. Calculada como? Calculada como v ao quadrado sobre raio. Ok? V ao quadrado sobre raio, que vai me dar a unidade de aceleração mesmo, metros por segundo ao quadrado. Guardar a ideia? Vou de novo. Se a aceleração é perpendicular à velocidade, isso provoca movimento curvilíneo. Se a aceleração é perpendicular à velocidade, então você tem movimento curvilíneo. Se só existir a aceleração centrípeta, o movimento vai ser curvilíneo e uniforme. Tá? Aceleração perpendicular à velocidade, só tendo aceleração centrípeta, então essa aceleração ela é responsável só por provocar o movimento curvilíneo. Tá? Centrípeta, beleza? Perpendicular à velocidade. Pode ser calculado então como v ao quadrado sobre raio, ou substituindo v como ômega-r, então lá, você tem então ômega ao quadrado vezes r. Então, duas formas de você poder medir a aceleração centrípeta. Beleza, galera? É isso aí. Para onde? Aonde que a gente vai usar isso? Em acoplamentos, acoplamento de engrenagens. Vamos falar isso já já, tá? Vamos lá, no próximo vídeo. Espero vocês. Até já!